Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um período de devocional que a gente está vivendo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que tem tocado os nossos corações e nós queremos mais uma vez, Senhor, estar diante da Tua palavra e nós queremos estudar sobre o Espírito Santo do Senhor. Nós queremos experimentar um toque sobrenatural da tua graça, do teu poder e, e esse toque gracioso do teu Espírito sobre as nossas vidas. Então nós estamos aqui mais uma vez, Pai, te buscando e nesse período onde a gente está se preparando para o Pentecostes, Deus, nós não vamos receber o Espírito Santo só no Pentecostes, nós já recebemos. E nós queremos ter uma experiência sobrenatural com Ele e aprender mais sobre a terceira pessoa do Senhor, da sua Trindade, Pai. Queremos experimentar e conhecer mais sobre isso. Por isso, abençoa, Deus, o estudo da Tua Palavra, que o amor pela Tua Palavra aumente, que o Senhor esteja conduzindo todo momento dessa reunião. Oramos tudo isso e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Como que vai funcionar essa devocional? Ela vai ser um pouco diferente das outras. Ela não vai ter um monte de pergunta, mas essa devocional, a ideia dessa devocional é a gente procurar e entender melhor a ação do Espírito Santo no livro de Atos, para que a gente possa transpor essa ação do Espírito Santo aqui em Atos dos Apóstolos, nesse livro, para as nossas vidas. Então, assim, nós vamos sempre terminar com um período de oração um pouco mais intenso, né? Então, assim, a gente vai, quando chegar no final, eu falo para vocês como que vai ser. Mas vai ser cada um vai fazer a sua oração. Vocês não vão ter que, não vai esperar a oração do pastor Joel só. Vocês não vão ficar ouvindo a oração do pastor Joel. A gente vai orar, todo mundo vai orar com aquilo que a gente vai olhar para a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. É importante a gente estar pensando nessa questão do livro de Atos, né? Um livro que para mim foi um livro assim que me ajudou muito há pouco tempo, né? Eu tenho procurado entender melhor o Espírito Santo há um bom tempo, mas assim, um livro que ultimamente tem me ajudado muito é um livro chamado O Deus Desconhecido, né? Do Francis Chan. E O Deus Desconhecido, do Francis Chan, é um livro que ele é um pastor que vem de uma cultura, de uma igreja conservadora, de uma igreja que não é uma igreja pentecostal, não é uma igreja, né, assim, do fogo, né, que fala em línguas, essas coisas. Ele vem de uma espiritualidade conservadora voltada para a palavra, para a racionalidade. Só que esse pastor, ele, claro, você começa a buscar a palavra de Deus, você começa a buscar a Deus, você começa a pregar o poder e a palavra de Deus. E esse pastor começou a experimentar um poder sobrenatural de Deus na vida dele, né? As pessoas não só se convertiam, mas às vezes aconteciam milagres. E ele, então, ele escreve esse livrinho, não é um livro grande, não, pequeno, bem pequeno, mas ele trabalha essa questão de como o Espírito Santo impactou ele e como o Espírito Santo tem impactado o ministério pastoral dele, né? E como isso pode acontecer nas nossas vidas, né? Então, assim, é uma fase nova que assim, durante muitos anos, imagina, né? Ele é cristão há muito tempo, então muitos anos ele teve buscando a Deus, mas ele ainda não tinha experimentado Deus nesse nível de comunhão e de experiências sobrenaturais com Deus. A gente não estou querendo transformar vocês em pentecostais, tá bom, pessoal? Esse não é o objetivo. A nossa igreja não vai sair falando em língua e caindo no chão, não vai.
Mas eu creio que existe uma experiência poderosa de Deus que nós precisamos experimentar. E eu queria, durante esse tempo que a gente vai ter da ressurreição de Jesus Cristo, do domingo da ressurreição até o domingo do Pentecostes, a ideia é que a gente possa ter uma experiência sobrenatural com Deus. Tá? Então a gente vai ler o livro de Atos, a gente vai ler assim, hoje é só o capítulo 1, né? Aliás, depois eu passo a lista para vocês, mas vai ser assim, hoje é só o capítulo 1, amanhã é só o capítulo 2, depois é o capítulo 3 e 4, depois é o capítulo 5. Não, só o último dia que a gente vai ler 3 capítulos para terminar, porque todos os outros vai ser um capítulo ou 2 no máximo, né? Então a ideia é que a gente faça a leitura junto e que a gente vai fazer uma exposição versículo por versículo, procurando o quê? Procurando entender a ação do Espírito Santo nesse texto e como que o Espírito Santo pode agir nas nossas vidas, né? Então a gente vai olhar para o texto, a gente vai ver versículo por versículo, depois a gente vai voltar para as nossas vidas, a gente vai ver o que o Espírito Santo pode fazer em nós e através de nós e por nós, e aí a gente vai entrar na oração e a gente vai orar por isso, pedindo a experiência do Espírito Santo sobre as nossas vidas, tá? Eu espero que isso demore no máximo 40 minutos, eu acho que 30 minutos já é suficiente para a gente fazer isso. Eu espero não falar muito e deixar o Espírito falar mais. Eu tenho esse problema, né? Como eu falo demais, eu dou problema para Deus, né? Deus deve falar assim, Joel, para de falar um pouquinho aí para eu falar também, né? Então a ideia é essa. Mas bem que eu também acredito que Deus fala através da gente também, né? Então vamos lá. Atos capítulo 1, a gente vai ler primeiro do versículo 1 até o versículo 11, tá? Vamos lá. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, e depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do meu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é esse tempo que vais restaurar Israel? E ele respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas, pois o Pai estabeleceu a sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas, e eles olharam, e uma nuvem cobriu a vista deles. E eles ficaram com olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus dentre vocês foi levado ao céu e voltará da mesma forma como o viram subir. Então, da mesma forma como o viram subir, tá? Muito bem. Então, olhando para esse texto, né, a gente já pode analisar um pouquinho aqui quem foi que escreveu o livro de Atos, né? Então, o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, né? Então, assim, a gente pode até dizer que a gente poderia chamar de primeiro Lucas e segundo Lucas, né? Mas a gente entende que o Evangelho de Lucas ele foi escrito com a finalidade de mostrar a vida do Messias, a vida do Filho de Deus, o Messias, o Deus dos marginalizados, né? O Lucas é interessante porque ele é o evangelista dos marginalizados. Então o livro dele fala muito sobre criança, sobre as mulheres, sobre os pobres, sobre as viúvas, sobre os órfãos, né? Então, assim, é o que a cultura judaica desprezava. Lucas, ele
enalteceu, né? Ele mostrou muito dessa ação de Jesus para com os marginalizados. E aqui, em Atos, é o mesmo autor. Então, em meu livro anterior, Teófilo era aquele que escrevia, né, ou para quem ele escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instrução, por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Olha só, o Espírito Santo já começa aqui no segundo versículo. Até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo. Né? A semana passada, eu acho, semana passada surgiu uma pergunta, né, que dizia assim: ô pastor, mas se o Espírito Santo veio depois que Jesus foi embora, então não tinha Espírito Santo antes, né? O Deus Trino estava separado? Não, negativo. O Deus, a Trindade de Deus, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Então, desde Gênesis, você vê que criou Deus os céus e a terra, o Espírito pairava sobre as águas, e aí ele fala assim: criemos, né? Vamos nós criar o homem à nossa semelhança e à nossa imagem. Ou seja, desde do início, quer dizer, sempre existiu. Não é que é desde o início, né? Mas assim, desde o início da Bíblia, mas a eternidade inteira sempre existiu a Trindade. Então aqui a gente vê o seguinte, que Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo, porque é por meio do Espírito Santo que ele dava instruções para os apóstolos. Então, assim, já existia a ação do Espírito Santo no meio das pessoas. Pessoal, conversão só é possível ser feita com a ação do Espírito Santo. Então, assim, pensa comigo, como que a mulher samaritana se converteu? Foi com Jesus? Sim, mas foi a ação do Espírito Santo. Como que Nicodemos se converteu? Foi com Jesus? Sim, foi com Jesus. Inclusive o texto ele traz o enfoque na conversa de Nicodemos com Jesus. Mas quem converteu o coração de Nicodemos? O Espírito Santo. Você entende, pessoal, que todas essas pessoas, mesmo Jesus tendo falado assim, olha, convém que eu vá para que o Espírito Santo venha, eu creio que essa vinda do Espírito Santo é numa intensidade diferente. É numa intensidade diferente. O Espírito Santo sempre existiu. No Velho Testamento, o Espírito Santo existiu. No Velho Testamento, a gente vê o Espírito Santo quebrantando corações, se movendo através dos profetas, né? Sendo usado no sacerdócio, né? A gente vê a ação do Espírito Santo. Você lê o livro de Esther, por exemplo. Esther é um livro que a gente não vê nenhuma vez a palavra Deus, né? A palavra Senhor. Mas você vê o Espírito Santo na vida de Esther. Esther era uma mulher cheia do Espírito Santo, as coisas que ela falava, as suas atitudes, a sua ação, como que se desenrola o livro. O Espírito Santo sempre existiu. E aqui é uma confirmação para nós. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois, versículo 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa que falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Então, esse bloco aqui, o Lucas, ele volta a trazer Jesus Cristo aqui para o nosso cenário, para que a gente possa entender o poder da ressurreição, né? Esse domingo a gente estudou e eu preguei sobre o poder da ressurreição, o impacto da ressurreição, a importância da ressurreição, a importância teológica, a importância prática da ressurreição nas nossas vidas. E aqui a gente está falando, o texto está falando que 40 dias, apareceu-lhes por 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então é muito legal essas confirmações que Deus faz através da palavra de Deus, né? Não existe nenhuma dúvida da ressurreição de Jesus Cristo, né? Só
os céticos, né? Uma pessoa, ela precisa ser cética, assim, muito racional demais para não entender a verdade da ressurreição de Jesus Cristo, né? Porque pensa comigo, pessoal, o Império Romano poderia ter, naquele dia, eles podiam ter pegado qualquer corpo, embrulhado e passeado na rua para falar assim, não, ele não ressuscitou não, está aqui, ó. Esse aqui é Jesus. Eles podiam mentir, eles eram mentirosos. Dava para eles mentir tranquilamente. O príncipe desse mundo é o pai da mentira. Mas não deu para enganar as pessoas. O corpo de Jesus não foi encontrado, né? Então, assim, esse Jesus, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Ele apareceu para essas pessoas. Então, tudo isso tem a ver com a ação de Deus, né? E aí ele fala uma frase super importante aqui. Então, ele traz o sofrimento de Jesus, traz a ressurreição de Jesus, traz uma ordem de Jesus para que não saiam de Jerusalém. E o versículo 5 ele fala assim, porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, né? E eu, em um dessas 7 semanas, eu quero fazer um Zoom, né? Eu gostaria muito que vocês participassem, provavelmente vai ser à noite. Eu vou fazer um Zoom com a minha tia Sara, Sara Hayashi, né? E a ideia é o quê? Vamos dizer que ela veio da Metodista Livre, né? Ela veio da Metodista Livre, mas ela conheceu um poder do Espírito Santo de uma forma diferente de que a outra turma da Metodista Livre conheceu. E a ideia não é brigar, a ideia não é criar polêmica, mas a ideia é a gente bater um papo real de como que o Espírito Santo ele pode ele fez um impacto na vida da minha tia e como que a gente pode, que lições que a gente pode tirar de uma conversa dessa. Eu acho que vai ser uma conversa bem legal mesmo, né? E assim, provavelmente ela vai falar da Neuza Itioca e de como que a tia Neuza, eu chamo ela de tia Neuza porque eu tive um contato forte com ela, e aí como que esse contato que a tia Neuza teve quando ela saiu do país, e aí a tia Sara foi procurar isso também, conheceu, né? E claro, por causa disso rachou a Igreja Metodista Livre, né? E às vezes a gente pensa assim, puxa, Joel, que benefício você quer mostrar com isso? Não estou querendo mostrar benefício, mas eu acredito que se naquela época a gente tivesse respeitado mais as velocidades dos acontecimentos, a gente não teria quebrado. Se a gente pudesse ter mais sabedoria e maturidade para lidar com alguns tipos de desenrolar da polêmica e das novidades, a gente não precisava separar, eu acho, né? Mas eu creio que pode ser uma oportunidade legal da gente não é reconectar, eu acho que assim está tudo reconectado porque nós todos estamos vivendo o reino, mas para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Mas voltando aqui para o nosso texto, aqui é só uma conversa que eu vou ter com a minha tia e que eu vou convidar toda a igreja para participar, para a gente poder ouvir essa conversa. Vamos lá, dia 5, o versículo 5, então, ele fala que João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Você percebe? O Espírito Santo sempre existiu, mas no momento em que Jesus Cristo for assunto aos céus, que ele foi embora para o Pai por um período, porque a gente sabe que ele vai voltar, quando o Espírito Santo for assunto o Jesus Cristo for assunto aos céus, Jesus Cristo ele vai enviar o Espírito Santo numa intensidade diferente. Você entende que o Espírito Santo ele agia de uma forma, eu vou até colocar essa palavra que eu falei, né? De uma forma meio conservadora, né? No Velho Testamento e no período de Jesus. Jesus falava, fazia milagre através do poder do Espírito, mas quando transformava as pessoas, o Espírito Santo ia lá e transformava. Agora, o Espírito Santo vai vir numa intensidade diferente. Ele tá vindo para a Terra. Ele está vindo para o meio da humanidade porque
a morte, o sofrimento e a ressurreição de Jesus Cristo dê um livre acesso das nossas vidas para com Deus, e o Espírito Santo, agora, por conta da obra de Jesus Cristo na cruz, a gente vai ter um fluir do Espírito Santo maior. E o mesmo Espírito que estava com poder em Jesus Cristo, agora ele está conosco. Pessoal, você sabia que a gente não faz ideia de quanto que o Espírito Santo está dentro de nós? A gente, às vezes, até deixa isso de lado. A nossa racionalidade, às vezes, ela impede até do Espírito Santo agir através de nós. E eu creio que chegou um tempo que a gente vai olhar para a palavra. Minha ideia é essa, né? Claro, a gente não vai conseguir fazer isso em 28 devocionais. Mas, assim, a minha ideia é que, durante esse período, a gente pudesse realmente pedir para o Espírito Santo descer com mais intensidade nas nossas vidas, né? Então, o versículo 6. Então eles estavam reunidos e perguntaram: Senhor, é esse tempo que vai restaurar Israel? E Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade. Aqui é um texto escatológico, né? Então, assim, os discípulos nem sabiam o que eles estavam perguntando, né? Eles achavam que o Messias aqui na Terra, ele ia restaurar tudo, Jesus ia restaurar tudo aqui na Terra, mas não. O plano de Deus era diferente do plano dos homens. Existe um tempo, existe uma velocidade, existe uma direção, existe o tempo certo, o kairos de Deus, o tempo certo para as coisas acontecerem. E Jesus está falando assim: não é você que vai determinar isso e não é você que vai saber isso agora, né? Por quê? Porque não te compete isso. E aí vem o versículo mais importante do capítulo, que é esse aqui, né? Mas receberão poder do Espírito Santo. Presta atenção no que o texto está falando. Olha, você não precisa saber, não compete a você saber os tempos e as datas. Mas o que compete a você agora? Né? Presta atenção no que está falando. O que não é para você fazer é você ficar preocupado que dia que vai acontecer as coisas, e em que tempo que vai acontecer e como que vai acontecer. Sabe o que você tem que se preocupar hoje? É o que vem depois desse mas. Mas receberão poder do Espírito Santo quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até nos confins da terra. Né? Então, assim, aqui está o momento importante. Aqui está a mensagem importante que Jesus queria trazer e que Lucas está trazendo para as pessoas que viram a ressurreição, que experimentaram, que viram, experienciaram e foram testemunhas ocular da ressurreição e do Jesus ressurreto. E ele está falando assim: o poder do Espírito Santo vai descer sobre vocês. E essa é a minha oração para a nossa igreja. Essa é a minha oração, que a gente possa experimentar esse poder. Que o descer desse Espírito Santo seja com cada um de nós. Com cada um de nós. Para quê? Não é para a gente ficar famoso. Para quê? Não é para a gente sair fazendo milagre. Para quê? Não é para a gente ficar fazendo água virar vinho. Para quê? Não é para a gente ficar famoso ou ficar pensando em milagres. Não. O poder aqui, ele, na verdade, eu penso assim, pessoal, o poder aqui é mais o poder de suportar as provações do que o poder de fazer milagres. O Espírito Santo quer nos dar poder para manter a gente firme numa pandemia, manter a gente firme na crise dos nossos filhos, manter a gente firme nos problemas que a gente tem de relacionamento com familiares, manter a gente firme de perseguições do evangelho, mantermos firmes contra discussões que tem aí sobre... ultimamente o pastor Augusto Nicodemos da Presbiteriana está criando polêmica com Silas Malafaia sobre dízimo, sobre igreja, sobre prosperidade. Deus quer derramar o poder dele para nos proteger, para nos fortalecer, para vencer as dificuldades, para nos fortalecer no tratamento da quimioterapia, para nos fortalecer no tratamento quando a gente tem pessoas sofrendo na igreja.
Sabe, o poder de Deus, o Espírito Santo, ele quer fazer mais isso, mas ele quer sim que você tenha uma experiência sobrenatural com ele. Então, tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu eles, ficaram olhando com os olhos fixos para o céu, enquanto subia, e de repente surgiu diante deles dois homens, e eles lhe disseram: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus dentre vocês foi levado aos céus e voltará da mesma forma que viram subir. Desses 3 versículos eu não vou falar nada, porque a minha pregação de domingo vai falar sobre a ascensão de Jesus Cristo ao céu, tá bom? Então, eu vou deixar esse texto aqui para domingo, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai para esse segunda parte do Atos, que é o versículo 12, ou versículo 13, até o versículo 26. Se eu não me engano, eu pulei o versículo 12 aqui no texto, né? O versículo 12 fala, então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E aí começa o versículo 13 aqui, é que aqui está sem número. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados e achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o filho do Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Né? Naqueles dias, Pedro levantou-se dentre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos, teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça e o seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles nesse campo passou a chamar-se Aceldana, isso é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre vós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Basabás, também conhecido como Justo, e o Matias. E depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou. Indo para o lugar que lhe era devido, então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos 12 apóstolos. Muito bem. Então, nesse texto aqui, a gente vê que os discípulos eles estavam reunidos, né? E você viu que na lista dos discípulos não tinha Judas Iscariotes, né? Claro, porque o Judas tinha morrido, ele tinha se matado, né? E aí a gente vê aqui, e eu pergunto, né, para vocês, poxa, tem 11, né? Para que precisa de mais um? Para que precisa de mais um, né? Já que um traiu e deu ruim, né? Deixa ele para lá e vamos continuar o que a gente tem aqui. Mas é importante, o número 12, ele tem uma certa importância na Bíblia, né? Eu não gosto de ser numerologista bíblico, sabe? Tem muita gente que é numerologista bíblico, que gosta de ficar pensando nos números e ficar falando assim, não, que o número 40 é o número da aprovação, que o número 10 é o número da lei, da direção, do ensino, o número 3 é o número da trindade, da base. Cada um tem uma... às vezes existe uns crentes que gostam da numerologia bíblica, né? Mas eu não sou muito de numerologia bíblica, não. Mas eu acredito sim que o número 12 ele tem uma relevância muito grande, principalmente quando a gente olha uma perspectiva mais macro da Bíblia, olhando para Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento ele é baseado nas 12 tribos e o Novo Testamento é baseado nos 12 apóstolos. Né? Então, de uma certa maneira, esse número 12 tem um significado, tem uma característica especial. Né? E por isso, por conta disso, eles precisavam encontrar outras pessoas. O texto diz assim que naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos,
um grupo de cerca de 120 pessoas, né? E disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura e que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Olha lá, mais uma vez a gente vê a ação do Espírito Santo, mesmo no Velho Testamento, né? Então, assim, ó, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Aí você fala assim, poxa, o Espírito Santo não estava no Velho Testamento? Claro que estava, né? O Espírito Santo, ele agia através dessas três categorias que eu sempre falo do Velho Testamento, né? Os reis, os profetas e os sacerdotes. Eram pessoas usadas por Deus. E aí aqui a gente vê que o rei Davi foi usado por Deus e o Espírito Santo falou através dele. Então o Espírito Santo, ele não passa a existir somente quando Jesus envia ele. Não, de jeito nenhum. O Espírito Santo sempre existiu. Ele sempre esteve em ação, mas agora, depois que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo ele está numa intensidade diferente sobre as nossas vidas. E eu acredito que assim, que se a gente não sabe disso, se a gente não busca isso, a gente não está vivendo a intensidade que a gente deveria viver do Espírito Santo. Você entende, pessoal? Por isso que eu estou tão preocupado e eu estou querendo me esforçar tanto, não por mim, mas por todos nós da igreja, para que a gente possa viver essa intensidade do Espírito Santo, né? Então, ele foi contado como um dos nossos, e aqui vai falar de Judas, né? Com a recompensa que ele recebeu, ele comprou um campo, e ali caiu a cabeça dele, partiu, todos em Jerusalém ficaram sabendo, de modo que a língua deles, na língua deles, eles chamaram aquele lugar de Aceldana, e isso se chama campo de sangue, né? Uma coisa interessante é que Judas, ele era falado na Bíblia, porque existiria essa pessoa que trairia Jesus. Então, é importante a gente entender aqui, quando a gente está falando do Judas, né? Acho que duas coisas importantes. O Judas era um cara mau? Não, o Judas era um cara igual você e eu, né? A chance que você e eu nós temos de trair Jesus era a mesma que Judas tinha, que Pedro tinha, que João tinha, que todos tinham, né? Judas, da mesma maneira que escolheu Pedro, escolheu Judas, né? Judas foi escolhido por Jesus. Judas, ao mesmo tempo que Pedro negou a Jesus, Judas traiu a Jesus. Os dois falharam, deu ruim, só que um deles viveu o remorso e o outro viveu o arrependimento. Você entende, pessoal? Aqui a gente percebe dois caminhos. O Espírito Santo estava agindo na vida de Judas? Estava, mas o Judas não quis. Então, de uma certa maneira, a gente pode entender o livre-arbítrio, a gente pode ver a livre agência, a gente pode ver que cada pessoa precisa tomar a sua própria escolha. Cada um de nós precisa escolher o caminho que você quer andar. Não existe aqui uma predestinação barata de falar assim, não, Deus já sabia de tudo, Deus que escolheu que Judas ia para o inferno e que Pedro ia para o céu. Não, negativo. Cada um aqui na Terra precisa tomar a sua decisão e a sua escolha, o seu livre-arbítrio, a sua livre escolha, a sua livre agência. Você precisa tomar a sua posição aqui na Terra. Deus não vai fazer isso por você. E inclusive, eu acredito que a mesma ação do Espírito Santo na vida de Pedro e na vida de Lucas vieram. Só que Pedro escolheu arrepender-se e chorar amargamente. Judas resolveu jogar as moedas no chão e se enforcar. Mas a ação do Espírito Santo foi nas duas pessoas. Só que cada um vai decidir. Por isso que eu falo, pessoal, você quer ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, você precisa querer. Não adianta o pastor querer. Não adianta o pastor ficar se esgoelando, querendo que você experimente o Espírito Santo, se você não falar assim, eu quero o Espírito Santo. Né? Então é muito importante a gente ver que o papel do Espírito Santo ele está agindo na vida das pessoas. E para terminar aqui, ele começa então o processo de escolha. Vamos escolher a pessoa que vai substituir o Judas, que vai para completar o número 12. Inclusive, pessoal, se você for pensar no resto da Bíblia, daqui de Atos até o final,
Quantas vezes você vê a palavra Matias aparecendo? Quais ações de Matias você viu acontecendo de atos daqui da escolha para lá? Então, assim, não estou falando que, eu não estou desprezando o Matias, mas eu estou falando que o número 12 é importante e que quando você lê a Bíblia, você vai ver João, você vai ver Pedro, você vai ver Tiago, mas cadê Bartolomeu? Cadê os outros discípulos, entendeu? Não aparece, mas todos eles. E eu penso assim, né, pessoal, que são os discípulos anônimos. E eu acredito que eu e você também não precisamos aparecer o nosso nome. Nós podemos lidar com a ideia de sermos discípulos anônimos, mas participar da ação e contar a história e fazer a história de Deus aqui na Terra, né? Então, aí o que aconteceu? Eles tinham duas opções, o José e o Matias. Eram duas opções que eles tinham para substituir ele. Como que eles fizeram? E aí que vem a ação do Espírito Santo, né? Depois eles fizeram o quê? Eles oraram. Pessoal, a ação do Espírito Santo, ela acontece quando cada um de nós nos submetemos à autoridade e à graça e o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Então é muito importante, pessoal, é muito importante que tudo que a gente faça coração. É por isso que a nossa igreja está investindo numa cultura de oração. O que é uma cultura de oração? É a gente olhar um para o outro e já começar a orar. Você entende? Ainda é uma coisa forçada, né? A gente fala, vamos fazer uma reunião de oração para orar. E ainda a gente precisa se encontrar às 9 horas no Zoom para poder orar um pelo outro. Não. Vai existir um tempo, pessoal, que dentro da nossa igreja a oração vai ser tão comum quanto a respiração. Eu anseio por esse dia, pessoal, que a oração seja algo tão comum quanto respirar. A gente já olha um para o outro, já sai orando, e orando um pelos outros. A cultura da oração. Né? Então aqui eles oraram, e aí o que aconteceu? Eles oraram como, Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses dois tu tens escolhido para assumir o ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte e caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Pessoal, quando a gente olha essa cena aqui, ó, desses 3 versículos, essa cena, ela foi totalmente direcionada pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que moveu eles a orarem. Foi o Espírito Santo que ouviu a oração deles. Foi o Espírito Santo que encheu o coração deles. Foi o Espírito Santo que decidiu na sorte quem ia ser o discípulo. Foi o Espírito Santo que escolheu Matias. E é o Espírito Santo que escolhe cada um de nós para fazer parte da ação dele aqui na Terra. Amém? Então eu queria que agora a gente pudesse ter um momento de oração, né? É um momento de oração. Você vai permanecer com o seu microfone desligado, né? Porque senão vai virar uma bagunça, né? E eu acredito na ordem. Eu gosto da ordem, mas assim, não é que eu quero controlar tudo, não, pessoal. Só para não virar bagunça, mas é esquisito, mas eu queria que você pudesse orar agora, né? Eu quero que você feche os seus olhos e diante de tudo isso que a gente leu e estudou, eu quero que você ore agora. Feche os seus olhos nesse momento. A gente viu aqui que o Espírito Santo sempre existiu. Que o Espírito Santo ele age no meio e através de pessoas. E eu queria que você orasse por isso, clamando. Espírito Santo, vem na minha vida. Espírito Santo, eu quero ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Espírito Santo, eu quero te conhecer melhor. Espírito Santo, eu quero mais de ti. Faz a sua oração nesse momento. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito
invadindo a casa de cada pessoa, Pai. Espírito Santo, enche a vida da Alice, enche a vida da tia Maíra, enche a vida da tia Miane, enche a vida da tia Kioca, enche a vida da Tatiá, da Lucília, da Luciana, da Alice, da Camila, da tia Keita, do tio Xim, do Edilson, da tia Eli, da tia Rosa. Deus, enche, Senhor, os nossos corações, Senhor. Enche a ponto de não conseguirmos controlar a atuação em nós, Pai. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, e pedir a Ti que o Senhor fale nos nossos corações durante esse período que nós vamos estar fazendo essa devocional dos atos do Espírito Santo, Pai. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, mas pedimos mais, Senhor. Que o Senhor nos dê uma experiência sobrenatural com o Senhor, Pai. Nós queremos experimentar a Tua graça, o fluir do Teu Espírito Santo, aquela mesma chama e o avivamento que o Senhor trouxe para John Wesley, Pai. Nós queremos experimentar também, Senhor. Nós queremos experimentar esse aquecimento, esse fogo do Espírito Santo em nós. Pai, que o Senhor use, Senhor, esse período para que nós possamos ter uma experiência real e sobrenatural com o Espírito Santo do Senhor, Pai. Oramos tudo isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bom, pessoal. A partir de amanhã não, as nossas devocionais vão ser terça, quinta e sábado às 9 horas, tá? E aí, assim, a gente sempre vai separar esse tempo para estar orando e cada um vai fazer a sua oração nesse período, tá bom? Então é isso, pessoal. Não vai ter tempo de dúvidas, porque hoje foi, assim, demorou para eu explicar tudo como ia acontecer também, né? Mas, se possível, a gente tem um período de abrir para tirar algumas dúvidas também, se vocês tiverem. Mas se aparecer alguma dúvida, pessoal, não hesite em escrever para mim, né? Vocês sabem que eu respondo. Todo mundo que pergunta eu respondo, né? Por que eu não ia responder? Então, se tiver dúvida, pergunta para mim, manda no meu WhatsApp. E se for uma pergunta que eu creio que é para todo mundo, e aí eu trago na devocional para a gente estar conversando junto sobre essas dúvidas, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. Que você pensa, pessoal, mastiga isso que a gente leu na palavra, né? Pensa sobre esse texto que a gente viu na palavra e vamos buscar o Espírito Santo, pessoal, para a gente ter uma experiência sobrenatural com ele nas nossas vidas. Amém? Beleza, pessoal. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. A gente se vê na quinta-feira, então, tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe.